aí, nono ano, tudo bem? Chegando aí para mais uma aula. Galera, vamos falar agora sobre população, crescimento populacional, desenvolvimento do continente asiático. Vocês vão ver que o continente é muito grande, cheio de problemas, que não dá para falar a mesma coisa de todo mundo. Vamos ver a nossa vinheta. É isso aí, galera. Nós vamos falar um pouquinho agora das populações da China, da Índia, da Ásia. Galera, o problema é que o continente asiático é muito grande. Então, não existe um padrão. Eu não posso falar, ó, lá na Ásia funciona dessa forma. Tá? Não dá para falar de um padrão. Então tem que ter muita atenção aqui, porque o que serve para um país não serve para outro. Vocês vão ver mais na frente, mas eu já vou dar uns exemplos. População. Quando eu falo que a população na Ásia está crescendo, num geral ela cresce. Mas principalmente por causa de alguns países, como a China e a Índia, que estão tendo um crescimento muito grande de população. Mas se você for olhar o Japão, que está bem ali do ladinho da China, a população está diminuindo. Então, não dá para falar a mesma coisa para todo mundo. O que serve para um país não serve para outro. Temos que ter aí muita atenção quando a gente for falar de Ásia, de população. Tá bom? Mas vamos lá, vamos dar uma pincelada aí, uma passada nas coisas para a gente tentar entender. Beleza? Então, olha só. Começamos a falar da população da Ásia. A Ásia, galera, concentra a maior população da Terra. E ela tem lá os dois países mais populosos do mundo, a China e a Índia. Mais pra frente vai vir a tabelinha lá de quantos mil habitantes tem em cada país, a gente vai falar sobre isso, tá? Quanto à questão socioeconômica, essa parte vai falar do como é que é a questão socioeconômica. Vai falar que existe uma grande disparidade de renda entre a população. De um lado, uma pequena maioria, a classe média, impulsiona a economia. E de outro, uma parte considerável da população vive abaixo da linha da pobreza. Gente, o que é viver abaixo da linha da pobreza? A linha da pobreza tá aqui, a pessoa tá abaixo. Então, tipo, a linha da pobreza é um salário mínimo por mês. A pessoa ganha menos de um salário mínimo por mês. Tá? Gostaram da minha bonequinha? Ganha menos de um salário mínimo por mês. Então tá abaixo da linha da pobreza. Tá? Só que tem alguns países que estão bem. Japão. No Japão se vive bem. No Japão, a população é rica, tá? Não tem essa disparidade tão grande, tá? Tem países que está crescendo a população, então tem uma população muito jovem. China e Índia, por exemplo, vocês vão ver que tem uma população jovem. Já o Japão encontra-se com uma população envelhecida. Então, também é outra questão de disparidade aí que a gente pode ver no continente, tá bom? E lembra que na aula passada a gente viu que o continente é enorme, né? Primeira coisa importante que ele vai falar é sobre a questão etnia. Ele fala que existe um caldeirão. No continente existe um caldeirão de etnias, de raças e de povos diferentes. Lembra lá no oitavo ano, no começo do oitavo ano que a gente estudou sobre as nações? Que cada povo tem sua cultura, sua religião, por isso é uma nação diferente? Tá? Então vamos ver aqui, olha só as etnias. Gente, aqui tem muito. Se eu for ficar lendo isso aqui, nós vamos ficar perdidos. Mas eu quero que vocês marquem algumas coisas. Por exemplo, no Oriente Médio, a população é composta pelos árabes, tá? E aí tem alguns outros grupos de pessoas, judeus, curdos, tá? Turcos, certo? E a religião, ó, é o islamismo, é a religião que predomina no Oriente Médio. Então já percebe, já temos lá árabes e islâmicos, tá? É a religião. Aí nós vamos aqui, ó, para a Ásia Central. Tá? Central e setentrional. Aí já fala que aqui já muda. Já é a predominância dos povos turcos, mongóis e eslavos. Que pega um pouco ali, né, da parte da Rússia. Nessa região, o que domina é o cristianismo. Então já são povos de origem eslavas, turcas, curdos, religião, islamismo. Islamismo. Religião, cristianismo ortodoxo. Certo? São cristãos ortodoxos. Aí, vamos para frente. No leste, na parte da China, já o que domina é uma etnia chamada Han. Essa etnia Han, ela tem 92% da população. 92%, tá? E aí vai ter lá na China, nessa região, mais 56 minorias étnicas. É como se fossem essas tribos indígenas do Brasil, pequenininhas. Então são minorias étnicas. A maioria é Han, tá? E nessa região, o budismo é a religião que é praticada, principalmente na China e no Japão, certo? Então vamos lá, ó. Já percebe que já tem 3 povos diferentes, em 3 regiões, 3 povos diferentes, com 3 religiões diferentes, certo?
No sul, já vai ter um outro grupo, os indianos, tá? Já vai ter os paquistaneses. E aí a religião vai mudar, é o hinduísmo, certo? Tem outros que vai ter budismo, tal, mas aqui o forte é o hinduísmo. E por último, no sudeste já vai mudar, etnia Khmer, certo? Iau, Laos, são outras etnias. Cada ilhazinha, cada país pequeno tem a sua população diferente. Também dominados pelo budismo, tá? Mas tem alguns países, tipo a Filipinas aqui, ó. A Filipinas, a maioria das Filipinas é população cristã. Inclusive o Papa teve lá alguns anos atrás, né? Teve um encontro na Filipinas. Nossa, o país é totalmente católico, o povo foi tudo pra rua, tal. Então imagina, você tem aí uma série de povos e uma série de religiões diferentes. Então é bem complicada já essa questão aí nessa região, tá bom? Outro ponto importante é a distribuição da população pelo território. A gente vai ver que a população não está bem distribuída no território. Gente, lembra quando a gente estudou a distribuição da população brasileira? Tá? A distribuição da população brasileira também é assim. O povo aqui no Brasil está localizado na faixa litorânea, perto da água, perto do litoral. E na Amazônia, por exemplo, tem pouca gente morando. Até porque não dá para morar na floresta. Aqui vocês vão perceber a mesma coisa. Tem uma região do continente que é montanhosa e fria, ninguém mora lá. Tem outra região que é deserto e tem uma outra região que é frio, tá? Muito frio. Então, a população se concentra em algumas áreas. Então, deixa eu passar minha câmera para cá para a gente poder ver melhor isso aqui. Olha só, galera, essa parte da Rússia aqui, ó, essa parte do norte da Rússia, tá lá no Círculo Polar Ártico, ó. Então essa parte é o extremo frio, tá? O clima é gelado. Ninguém mora em clima gelado. Tá? Você pode ver que a população aqui já é menor, ó, tá vendo? Essas partes roxas, amareladas aqui, mais claras, significa que tem menos de 3 habitantes morando aí. Tá? De 3 a 5 são, então a população é menor. Aqui nesse miolão aqui, galera, ó, é o Planalto do Tibete. É a junção das tectônicas de placa. É aonde tem a maior cadeia de montanhas do mundo, a cadeia do Himalaia. Então, olha quantas pessoas tem morando aqui. A quantidade é pequena também. E aqui na Arábia, ó, olha os desertos. Então a maioria da população está concentrada onde? Nas partes baixas do relevo e nas partes que não são tão frias. Então nós vamos ter aqui, ó, populações, ó, China, Índia, Japão, Coreia, Filipinas, tá? Essas regiões aqui é onde vai ter as maiores populações vivendo. Beleza? A China e a Índia, galera, têm as maiores populações do continente. Elas concentram 2/3 da população asiática, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 1 bi. No Brasil, é isso mesmo que eu falei. No Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes. Lá nós temos 1 bi. Se você tirar 1 bilhão de pessoas, ainda é a maior população do mundo, com 400 milhões. Já é o dobro da população brasileira. Tá? Outra coisa, a Índia, 1 bilhão e 300. A população da Índia, galera, está crescendo mais do que a da China nos últimos anos. Os cientistas acreditam que até 2025 a Índia vai ser a maior população do mundo, vai passar a população chinesa. Tá? E aí nós vamos ter, ó, a Indonésia, que tem uma população até maior que a do Brasil, ó, 200 milhões, Paquistão, parecida com a do Brasil, Bangladesh ali perto, e o Japão com 127 milhões de habitantes. Professor, o Japão tem 127 milhões de habitantes? Tem. O problema é que o Japão é uma ilha. Tá? É uma ilha bem menor que o Brasil. Então é totalmente urbana essa ilha. Muita gente vive na zona urbana. Tá? Aí o texto, deixa eu tirar minha câmera para o outro lado aqui, vai falar algumas coisas pra gente. Os maiores conglomerados populacionais estão em Tóquio, Nova Delhi na Índia, Xangai na China e Mumbai na Índia. Tá? Os aglomerados urbanos de até 1 milhão de habitantes, tá? Apresentam as maiores taxas de crescimento. Outro problema também nessa região é a urbanização, tá? Muitas pessoas estão deixando o campo para vir viver na cidade. Então o processo de urbanização está muito grande. Mas apesar disso, galera, a maioria da população em alguns países ainda é rural. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, as taxas de urbanização asiática variam consideravelmente entre países. Singapura, Catar apresentam uma população de urbanização acima de 98%, enquanto países como Índia, Nepal, Camboja e Vietnã apresentam taxa inferior a 35%. Então aqui é o seguinte, ó, azul é a população que mora no campo. Olha só como está aqui, ó,
tá? Isso aqui é a população da Ásia, do continente inteiro, certo? Então ela era, a maior parte morava no campo. Agora, olha o que está acontecendo. Eles estão vindo morar na cidade, tá? A maioria da população. Mas ainda existe países que a população urbana rural é muito grande, certo? Então, a gente não pode descartar essa situação, tá bom? Que mais eu tenho para falar disso? Era só isso. Agora aqui vai falar sobre o crescimento da população, que é o que eu falei um pouco para vocês. A gente vai ver o seguinte, que como a mortalidade lá diminuiu, parou de morrer gente, tá? Parou de morrer gente, parou de morrer. As pessoas estão vivendo mais tempo. Então são populações milenares que vivem muitos anos, tá? Como a população está vivendo mais e as taxas de natalidade estão elevadas, o que acontece? A população está crescendo. Tá? A população está crescendo. Na maioria dos países, a população está crescendo. Não dá para falar que é em todo o continente, tá bom? Então, ela vai falar o seguinte, que a maioria está crescendo, mas existe um contraste. E onde que está esse contraste aqui? No Japão. Olha só, galera, a pirâmide etária do Japão. Que coisa terrível. Ó, muito idoso, certo? E poucas crianças. Então, a população de jovens aqui é muito curta, é muito pequena. Tá nascendo pouca gente e as pessoas vão vivendo e vai nascendo pouco. Então o Japão está passando por um processo de envelhecimento da população. Vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso, que quando uma população vai ficando velha, começa a gerar alguns problemas. Que tipo de problemas vai gerando esse envelhecimento da população? Tá? O envelhecimento da população, ela vai gerar problemas como o quê? Vai faltar gente para trabalhar. Esse é o primeiro problema. Não tem gente. Quem vai trabalhar no posto de gasolina, na padaria, no restaurante, no mercado, na indústria, no comércio? Quem vai trabalhar? Se a população está envelhecendo. Tá? E outro problema é a questão da previdência social. Quem paga a previdência para as pessoas poderem se aposentar? Então isso é um problema muito grande. Tá? Quando uma pirâmide etária fica dessa forma. O correto da pirâmide etária é ser que nem a da Indonésia. Olha lá da Indonésia em 2017, o Japão e Indonésia, dá uma comparadinha aí. Ó, tem muita gente nascendo e bastante gente morrendo. O país ele tem um equilíbrio, tem muita gente para trabalhar e para manter os idosos e para cuidar dos idosos. Então essa seria uma pirâmide etária mais ou menos aí bacana, mais ou menos interessante, tá bom? Então são dois contrastes, tá? Também quando a gente vai falar das riquezas desses países, a gente vai ver que existem algumas coisas. Então, por exemplo, em alguns lugares, Índia e Indonésia, a distribuição de renda da população é ruim. É ruim. Então, imagina, gente, 1 bi de habitantes para você distribuir renda para todo mundo, dar uma qualidade de vida, educação, cultura, saúde, segurança. Muito complicado. Então, o valor da renda per capita é muito baixo, as pessoas vivem muito pobre, com muitos problemas financeiros. Nesses países, galera, a taxa de crescimento é elevada. Então, tem muita gente nascendo nesses países. Tá? O texto está falando isso aqui para nós. E aí nós vamos ver o contraste, o oposto, nos países ricos e desenvolvidos. Existe um contraste aqui nessa situação. O que acontece nessa região, tá? Nos países desenvolvidos? Nós vamos ter países com a renda per capita boa, com qualidade de vida boa, aonde, por exemplo, professor, Japão, Coreia do Sul, tá? Só que nesses países, o que acontece? A população está reduzindo, a população está diminuindo, certo? Aonde se tem mais dinheiro, tem menos pessoas nascendo. Aonde tem menos dinheiro, tem mais pessoas nascendo. Isso é um contraste, galera, mundial também, tá? Vocês vão ver que as maiores taxas de crescimento no mundo hoje são na África e são no continente asiático. Enquanto, por exemplo, na Europa, nós temos as taxas de crescimento mais parecidas com o Japão, que está diminuindo. E isso vai em todos os lugares do mundo. Quando a gente fala de crescimento, países ricos, a população está mais segurada. Quando a pessoa tem mais dinheiro, a população cresce menos. E quando a população é mais pobre, ela cresce mais. Tá? Ela cresce mais. Por causa do nível cultural, do grau de estudo. Então, a pessoa que está mais bem de vida, ela quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer viajar, ela quer estudar, ela não está tão preocupada em ter filho. Tá? Então, a gente tem uma situação aí diferente entre essas duas situações aí do país. Isso aí está ressaltado aqui, ó, na página 371 do livro. Beleza? Depois o texto vai falar da China um pouquinho. Pra gente terminar aqui, ele vai chegar aqui na situação da China. Acho que é a última parte da lição essa. É isso mesmo, é a última parte da nossa lição. Então vamos falar um pouco da China. A China, o que acontece? Ela, durante um tempo, ela tentou conter o crescimento populacional.
tá? Ela tentou conter esse crescimento populacional. Então, o que que acontece? Ela criou uma política chamada política do filho único. Política do filho único. Essa política do filho único, tá? Ela foi criada em 1949 na China. E o que que ela previa? Que cada família só poderia ter um filho. Gente, isso gerou muitos problemas. Muitos problemas, tá? Em alguns casos, quem trabalhava no campo poderia ter um segundo filho, desde que a primeira filha fosse menina. Desde que a primeira filha fosse menina. Então nascia. Imagina, o cara trabalha no campo e ele tem uma primeira filha mulher. Então eles deixavam. Quem trabalhava no campo poderia ter um segundo filho, tentar um segundo filho. Só que onde que estava o problema? Nascia o segundo filho menina, meu amigo. Essa família, ela fazia de tudo. Algumas, tá? É até pesado o que eu vou falar agora. Algumas se desfaziam dessa criança. Largavam a criança na rua, eliminavam a criança. Quem nascia criança defeituosa, criança com problemas, tá? Eles matavam as crianças para nascer uma criança, para tentar um outro filho. Percebe como era a situação? E aí eles pegavam e tentavam o segundo filho. Só podia tentar o segundo filho quem trabalhava no campo, quem vivia no campo, e a primeira filha era mulher. E aí, quando vinha uma segunda, muitos se desfaziam dessa filha, tá? Porque para trabalhar no campo, a mulher, ela tem uma fragilidade, ela não tem a mesma força física do homem, tá? Ela não tem a mesma força física do homem. E isso começou a gerar uns problemas graves ali, certo? E aí a China, ela vai, tá? Ela cria essa política. Gente, quem tivesse o segundo filho pagava pesadas multas pro governo e perdia benefícios. Tipo, você quer ter o segundo filho? Tá bom, então você não vai ganhar aposentadoria. Você quer ter segundo filho? Tá bom, então você não vai ganhar benefícios do governo. Então tinha várias situações para que essas pessoas não tivessem o filho. Só que aí, a taxa de crescimento, que era lá 2,7%, ela cai para 0,5%. E a população chinesa começa a não aumentar mais. Que as pessoas começam também a ter filho. Também não quero ter nenhum. Já que não é para ter, não vamos ter nenhum. E as pessoas começam a não ter filhos. Aí em 2015, a China acaba com essa situação, tá? A China acaba com essa situação. E aí ela libera o segundo filho por casal. Então ela pode, hoje na China não tem mais essa restrição. Essa restrição só existiu lá até 2015. Beleza, galera? Isso é importante a gente ressaltar. Tem um filme muito legal que fala sobre essa situação, que é um filme chamado Onde Está a Segunda? Tá? Onde Está a Segunda? Eu acho que tem no Netflix, eu já assisti ele há um tempo atrás, tá? Não é sobre a China, tá? Ele fala sobre o crescimento populacional, sobre a quantidade de pessoas, e aí cada mãe só podia ter um filho, e uma pessoa tem 7 filhas gêmeas. Vou fazer um spoiler aqui que eu gosto. A mãe tem 7 filhas gêmeas e falece no parto. E o avô fica criando essas crianças, essas 7 meninas. E aí essas 7 meninas, ele fala o seguinte, vocês vão se chamar fulana de tal, mas cada dia da semana vai sair uma. Então segunda saía uma, terça saía uma, quarta saía uma, quinta saía uma, sexta saía uma. Todo dia da semana uma menina saía. E quando ela saía, ela tinha que voltar para casa e contar para as outras o que tinha acontecido, para que a outra pudesse viver a terça, para que a outra pudesse viver a quarta. É bem legal, todas estudam o mesmo assunto, o mesmo tema, e até que um dia a segunda-feira desaparece. E aí o filme gira, eu não tô dando spoiler total, o filme gira em torno da procura da segunda-feira, tá? Então eles vão começar a procurar a segunda e aí vai acontecer uma série de coisas, tá bom? É bem legal o filme, depois vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Galera, o que a gente tinha pra falar então aí desse começo, desse capítulo era isso. Tem uma sequência de atividades aí pra gente, tá? Podem fazer as atividades do livro, tem mais umas perguntinhas aqui do lado pra gente responder. Próxima aula, prova, vai ter uma pergunta sobre esse tema. Tá bom? Então dá uma assistidinha no vídeo, presta bastante atenção, dá uma lidinha, vai cair o tema do outro tema anterior, tá? O capítulo 3, e vai cair esse tema até aqui, até a 371 do capítulo 4, beleza? Galera, era isso que eu tinha hoje para falar para vocês. Um grande abraço, boa semana para vocês e fiquem com Deus, tá bom? Deixa eu desligar aqui minha câmera. Tchau, tchau, galera.